À medida que a guerra na Ucrânia se arrasta, o outrora formidável arsenal russo está sendo desgastado. Um tanque, um míssil, um rifle obsoleto de cada vez. E com as sanções apertando a economia e as linhas de abastecimento secando, parece que a grande pressão de Putin para desmilitarizar a Ucrânia está levando a algo completamente diferente: a desmilitarização não intencional da própria Rússia. Bem-vindo à realidade bizarra onde uma ex-superpotência está, literalmente, desmantelando sua força militar. Este vídeo explica como realizar a desmilitarização, que é essencialmente o processo de desmantelamento das capacidades militares de um país. É o oposto da militarização. A desmilitarização envolve reduzir um exército, muitas vezes após um conflito ou acordo de paz. Uma forma ampla é a imposição de medidas de controle de armas para limitar o desenvolvimento, produção e uso de armas, desde pequenas até as de destruição em massa. O objetivo é restringir as capacidades militares, prevenindo a escalada e reduzindo as chances de futuros conflitos. Exemplos notáveis incluem o Tratado Naval de Washington de 1922, que limitou o tamanho das marinhas, e a recente Convenção sobre Armas Químicas, que proibiu categorias inteiras de armas destrutivas. Outro método de desmilitarização é o fechamento de bases militares. Isso vai além de apenas remover construções físicas. Trata-se de remover a infraestrutura que permite a um país mobilizar e implantar forças militares. Depois da Segunda Guerra Mundial, bases japonesas e alemãs foram desmanteladas ou reutilizadas durante a ocupação aliada. Sem bases, os centros nervosos de qualquer operação militar, os exércitos lutaram para se organizar e responder, tornando-os muito menos eficazes em qualquer conflito futuro. Uma medida radical de desmilitarização é a dissolução das Forças Armadas Nacionais. Certos países, como a Costa Rica, levam isso ao extremo, tendo abolido seu exército em 1949. Na Costa Rica, a decisão foi voluntária e pacífica. Historicamente, essa forma de desmilitarização também foi imposta a nações derrotadas. Considere as consequências da Primeira Guerra Mundial. O Tratado de Versalhes obrigou a Alemanha a reduzir seu exército para somente 100 mil soldados. Para entender o quão massiva foi essa redução, considere que 13.600.000 alemães serviram nas Forças Armadas do país entre 1914 e 18. Isso é uma redução de 99,3%. O objetivo era impedir que a Alemanha se tornasse novamente uma ameaça militar. Mas a história mostra como isso acabou ocorrendo. Um caso bem-sucedido é o Japão pós-Segunda Guerra, onde o antes formidável Exército Imperial, com mais de 6 milhões de soldados, em 1945 foi desmantelado, e o país proibido de ter uma força militar agressiva. Desde então, o Japão tem focado na autodefesa em vez de expansão, resultado direto da desmilitarização imposta. E então a remoção ou destruição de armas. Esta é a desmilitarização em sua forma mais pura e visível, desmantelando as máquinas de guerra. Tanques, jatos de combate, submarinos e frotas de equipamentos militares são descartados ou reduzidos. Depois da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha foi obrigada a destruir toda a sua força aérea. Não se tratava apenas de impedir voos. Tratava-se de cortar os meios para um rápido rearmamento e ataque. Da mesma forma, muitos países que assinaram tratados de controle de armas tiveram que destruir arsenais de armas, desde mísseis até agentes químicos. Contudo, o que ocorre atualmente na Rússia é uma situação distinta. É uma desmilitarização acidental, impulsionada pela brutal realidade de um conflito prolongado. Quanto mais a guerra na Ucrânia se arrasta, mais a Rússia se vê progressivamente desarmada por puro atrito. Mas vamos aprofundar nesta desmilitarização não intencional. Para entender melhor o processo, vamos dividi-lo no formato que discutimos. O desarmamento na Rússia está ocorrendo através de controle de armas, fechamento de bases militares, desmantelamento das forças armadas e remoção ou destruição de armas, enfraquecendo seu poder militar. Vamos começar com as medidas de controle de armas. No caso da Rússia, o controle de armas não está sendo implementado através de tratados tradicionais de controle de armas, mas sim através da pressão implacável de sanções internacionais. As sanções estão agindo como um controle de armas de fato, limitando a capacidade da Rússia de produzir, desenvolver ou adquirir novas tecnologias militares.
Desde a invasão da Ucrânia em fevereiro de 2022, a União Europeia, Estados Unidos da América e parceiros do G7 impuseram 15 pacotes de sanções, visando o coração da máquina de guerra da Rússia. A magnitude dessas restrições é impressionante. Mais de 52 bilhões em bens que poderiam ter sido exportados para a Rússia agora estão completamente embargados. Isso inclui desde tecnologia de ponta até bens de uso duplo, itens com potenciais usos civis, mas cruciais para os esforços militares russos. Considere semicondutores avançados, drones, dispositivos criptográficos e equipamentos industriais de ponta. Esses componentes são essenciais para manter operacionais e em produção os sistemas de armas mais avançados da Rússia. Do lado das importações, a situação também é ruim para a Rússia. Cerca de $100 bilhões em mercadorias que o país exportava para a UE foram bloqueados. No total, representa 54% das exportações e 58% das importações, agora 7%. Imagine tentar lutar uma guerra com mais da metade de suas rotas comerciais interrompidas. Mas não termina aí. As sanções atingiram quase todos os aspectos da infraestrutura industrial e militar da Rússia. Discutimos a proibição da exportação de bens essenciais, como componentes aeronáuticos, equipamentos de navegação marítima e combustível de aviação. Sem esses suprimentos, a Rússia perde a capacidade de manter sua frota aérea e naval. Além disso, sem acesso a peças e tecnologia ocidentais, a Rússia depende de equipamentos desatualizados ou alternativas improvisadas, geralmente muito menos eficazes. E não apenas armas e veículos são afetados. A tecnologia militar está sob cerco. Computadores quânticos, certos softwares e componentes para comunicações via rádio estão na lista de embargo. O impacto das capacidades de drones da Rússia já merece destaque. As sanções dificultam a manutenção dos programas de drones da Rússia. A UE e parceiros proibiram a exportação de motores, software e outras tecnologias-chave necessárias para a Rússia produzir ou operar efetivamente drones de alta qualidade. Sem acesso a esses componentes, a guerra de drones da Rússia, que antes era uma força crescente, sofreu um grande golpe. A Rússia pode ter aumentado a produção de drones, mas os 35.670 drones First Person View destruídos e mais 1.140 drones de ataque confirmados como perdidos mostram o quão rapidamente a tecnologia pode se tornar obsoleta no campo de batalha. Se você pensa que a Rússia pode buscar essa tecnologia em outros países, pense novamente. Estados Unidos da América, Japão, Canadá e Austrália também participam das sanções, quase estrangulando globalmente a capacidade da Rússia de adquirir bens militares. Países como China, Irã e Coreia do Norte, dispostos a trabalhar com a Rússia, não possuem o mesmo histórico comprovado em tecnologia militar. E quanto às indústrias de petróleo e gás da Rússia, a espinha dorsal de sua economia: dinheiro. Historicamente, esses setores forneceram um colchão financeiro para a Rússia, permitindo que ela absorvesse golpes econômicos enquanto ainda financiava seu exército. É aqui que as sanções atingiram mais fortemente. A UE proibiu 90% das importações de petróleo da Rússia, o que é devastador para Moscou. Antes das sanções, metade das exportações totais de petróleo da Rússia ia para a UE. Em 2021, a UE importou mais de 77 bilhões de dólares em petróleo russo. Agora, esse mercado basicamente desapareceu. A perda dessas receitas não só atinge a economia russa, mas também mina diretamente sua capacidade de sustentar operações militares. Além disso, as sanções não visam apenas restringir o acesso imediato da Rússia a bens militares, mas também prejudicar sua capacidade industrial a longo prazo. A UE e parceiros cortaram a Rússia de redes financeiras globais críticas, especialmente o sistema de mensagens SWIFT, usado para quase todas as transações entre bancos no mundo. Isso dificultou muito para as empresas russas, especialmente as militares, obterem financiamento externo. A UE bloqueou o $300 bilhões em ativos do Banco Central Russo, congelando 1/3 das reservas estrangeiras de Moscou. Esta é uma estratégia de longo prazo para garantir que a economia da Rússia e seu exército não apenas enfraqueçam, mas entrem em colapso total com o passar do tempo. Em suma, essas sanções não apenas prejudicam a economia russa no presente, mas têm um impacto muito mais abrangente. Eles estão sistematicamente destruindo sua habilidade de guerrear.
Sem acesso à tecnologia avançada, materiais industriais e recursos financeiros, a capacidade militar da Rússia está diminuindo. O controle de armas não convencional limita a capacidade da Rússia de reabastecer e modernizar seu arsenal, tornando suas forças cada vez mais obsoletas em batalha. Outra forma de desmilitarização tem a ver com as bases militares do país. Esta pode ser a forma mais ortodoxa de desmilitarização a ser discutida, mas fique conosco, logo fará sentido. Em 14 de agosto de 2024, a Ucrânia abalou as bases do poderio militar russo com seu maior ataque de drone de longo alcance até o momento. 4 principais aeródromos russos em Voronezh, Kursk e Nizhny Novgorod foram alvo de ataques que o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, descreveu como oportunos e precisos. O principal objetivo é atacar depósitos de armas e combustível de aviação. Ao alvejar essas instalações, a Ucrânia compromete a capacidade russa de dominar os céus na guerra. Mas esses aeródromos não são apenas pistas. Eles são o centro vital das operações aéreas russas. Para cada aeronave, linha logística e posto de comando, essas bases são indispensáveis. Quando a Ucrânia ataca, é como se desligasse o poder aéreo russo. Com menos aeródromos operacionais, a capacidade da Rússia de lançar ataques aéreos, coletar inteligência e transportar tropas é severamente prejudicada. E os resultados são evidentes. Os ataques de drones reduziram o número de ataques com bombas guiadas em assentamentos na fronteira ucraniana. Isso é uma consequência direta do foco nessas bases militares. Mas isso é apenas o começo. Até o final de agosto de 2024, a Ucrânia tem 16 bases aéreas russas dentro do alcance de seus mísseis Atacms. Cada ataque a essas instalações críticas reduz a capacidade da Rússia. Cada acerto contribui para a desmilitarização. O efeito cascata tem sido impressionante. As tropas russas tiveram que realocar 90% de seus bombardeiros para longe dessas bases. Simples e direto, eles estão se desdobrando. Isso não é apenas uma mudança tática, é uma mudança fundamental na forma como a Rússia opera. Os comandantes russos agora devem avaliar os riscos de lançar operações contra uma ameaça constante. O medo de mais ataques força a Rússia a redistribuir suas forças, geralmente para posições menos eficazes. A vulnerabilidade das bases russas forçou a movimentação de aviões, armas e equipamentos para locais mais distantes na Rússia, dificultando e encarecendo sua implantação. Isso torna a estratégia ucraniana de mirar bases militares russas um golpe brilhante na desmilitarização forçada. Isso nos leva à forma mais evidente de desmilitarização na Rússia: a dissolução não intencional das forças armadas do país. Esta forma também é a mais absolutamente chocante de todas. Porque as forças armadas russas estão sendo dizimadas no campo de batalha, é assim que estão diminuindo, e a culpa é toda do Kremlin. Comecemos pelos números, que são terríveis, para dizer o mínimo. Segundo o Estado-Maior das Forças Armadas Ucranianas, desde o início da invasão em larga escala da Ucrânia, em 24 de fevereiro de 2022 até janeiro de 2025, a Rússia perdeu cerca de 790 mil soldados. Sim, esse número inclui 1.450 baixas em apenas um dia antes do relatório, refletindo o desgaste implacável que as forças russas enfrentam. Vale ressaltar que nem todos esses soldados morrem. O número inclui as perdas por morte e lesões graves. Mesmo assim, o custo humano é absolutamente chocante. A realidade é que a Rússia está sangrando. O pior, a própria Rússia é a culpada por esses números impressionantes. Como assim? É exatamente assim que o Kremlin vê seus soldados, como meros números e estatísticas. Por isso, são enviados para a batalha sem muita preocupação com sua segurança. E o massacre tem sido inimaginável até agora. A Rússia passou a depender fortemente de uma tática brutal, onde os oficiais lançam ondas de soldados na confusão, aparentemente indiferentes aos seus destinos. É o modo russo de guerra, segundo um alto oficial militar dos Estados Unidos da América. O Pentágono estima perdas médias de mais de 1.600 a 2.000 soldados por dia, superando as taxas diárias máximas anteriores. Contudo, o recente ataque em Donetsk envolveu o envio de pequenas unidades de infantaria em ondas, fornecendo múltiplos alvos para as forças ucranianas. É um espetáculo sombrio. Milhares são enviados para o pântano da guerra, cada passo dado com pouca esperança, além de sobrecarregar as defesas inimigas. É uma desgraça chocante.
está destruindo as tropas russas. Apesar das impressionantes perdas, o Kremlin ainda não está satisfeito. Por isso, ainda se esforça para reabastecer suas forças. Segundo estimativas de junho de 2024, a Rússia recruta de 25 a 30 mil novos soldados mensalmente. Porém, este recrutamento acelerado não acompanha o ritmo das tropas que estão abandonando a batalha. A população russa, de aproximadamente 144 milhões, dá ao Kremlin um grande número de potenciais recrutas, mas essa vantagem é desperdiçada pelo massacre contínuo. Mesmo assim, para evitar uma mobilização em massa, que seria muito impopular internamente, a Rússia adotou medidas desesperadas. Putin tenta incentivar o alistamento voluntário com bônus significativos. O orçamento preliminar da Rússia para 2025 a 27 aloca 315 milhões de dólares para esses bônus, que podem ser até 22 vezes o salário mensal na Rússia. A promessa de melhores remuneração e benefícios tenta, de forma frágil, encobrir o fato de que muitos desses novos soldados são enviados para a batalha mal treinados e equipados. Eles são enviados para lá basicamente para morrer. Com o aumento de mortes no fronte ucraniano, a perda de soldados experientes está se tornando especialmente prejudicial. Os soldados de elite, profissionais e o corpo de oficiais juniores estão sofrendo a maior parte das baixas. O vazio deixado pelos veteranos é preenchido por recrutas treinados às pressas, levando a uma erosão crítica da eficácia militar. Mas os efeitos a longo prazo são mais preocupantes para a Rússia. A estrutura das Forças Armadas russas foi alterada de forma irreversível, já que quase todas as tropas pré-guerra foram perdidas até o final de 2023. Esses números incluem muitas das unidades de elite da Rússia, agora dizimadas. O que resta são os recrutas inexperientes, estrangeiros, prisioneiros e mercenários de grupos como Wagner. Isso não é apenas um exército em desordem. É uma farsa grotesca. A composição das Forças Armadas russas levanta sérias questões sobre a eficácia e o moral dessas unidades montadas às pressas. Para agravar, os métodos do Kremlin estão mais coercitivos numa tentativa desesperada de aumentar as tropas. Assim, táticas como as políticas de stop-loss impedem que os soldados se demitam por completo. Outros garantem que os soldados feridos sejam arrastados de volta para suas unidades. Essas políticas vergonhosas só podem levar à lenta e dolorosa dissolução das Forças Armadas russas. Afinal, só há um número limitado de soldados que podem ser sacrificados antes do colapso inevitável. Falando em colapso, é exatamente isso que está acontecendo com o arsenal de armas da Rússia. Ironicamente, Moscou trava uma guerra contra si mesma, com armamentos antes motivo de orgulho, se tornando um testemunho de fracasso. Mas qual a magnitude do fracasso em questão? Deixemos os números falarem por si. De acordo com o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia, a Rússia perdeu 9.714 tanques, 20.205 veículos de combate blindados, 21.729 sistemas de artilharia e 369 aviões até 8 de janeiro de 2025. Mas isso não é apenas um jogo de números. É a desmontagem de uma máquina militar que antes parecia indomável. Considere apenas as perdas de tanques. A Rússia já foi a campeã mundial de guerra blindada, possuindo a maior frota de tanques do planeta por uma larga margem. Porém, segundo a Ucrânia, quase 9 mil desses tanques foram destruídos, danificados, abandonados ou capturados. Para entender a magnitude desse número, saiba que nenhum outro país possui um total de 9 mil tanques. Segundo, os 5.845, o Egito 5.340 e a China 5.000. Com 4.657 tanques, os Estados Unidos da América estão em quinto lugar. Entre as perdas, destaca-se a eliminação do tanque T-90.000. Por quê? Porque este modelo foi aclamado como o tanque mais avançado da Rússia e era considerado um adversário formidável no campo de batalha moderno. E ainda assim está sendo devastado no campo de batalha ucraniano. 111 desses tanques já foram perdidos até o momento, considerando apenas as perdas documentadas. A cada novo golpe, um pedaço da história militar é engolido pela lama da Ucrânia diante de nossos olhos, não apenas nos tanques. De acordo com a Ucrânia, até 8 de janeiro de 2025, os russos perderam mais de 4.708 veículos de combate de infantaria, sendo 3.548 deles completamente destruídos.
Essas são apenas as perdas registradas em imagens. Entre estes estão 1.386 BMP, 2S e 824 BMP, 1S, veículos que já formaram a espinha dorsal do suporte de infantaria. Essa devastadora perda de equipamentos não é apenas um ponto no radar, é um sinal de um mal-estar mais profundo dentro do exército russo. Com o prolongamento da guerra, as tropas de Putin dependem cada vez mais de equipamentos obsoletos. Eles estão resgatando relíquias do passado, reativando maquinários da era soviética. É como ver um gladiador, outrora poderoso, agora com armas enferrujadas e armadura instável, uma vergonha no cenário mundial. Com as enormes perdas, a indústria bélica russa luta para se manter. Relatos indicam que fábricas civis estão se transformando na produção de hardware militar, mas os resultados são menos do que tranquilizadores. Porque a qualidade foi sacrificada em prol da quantidade, uma história que a Rússia conhece bem. Claro, as linhas de produção estão produzindo drones, projéteis de artilharia e outros suprimentos militares, mas eles são confiáveis? Essas armas improvisadas são capazes de aguentar as exigências do combate. Com 40% do orçamento federal reservado para despesas militares em 2025, o compromisso do Kremlin é claro. Contudo, a eficácia dessas novas armas em combate é, no mínimo, questionável. Além disso, tem a questão da China. 70% das ferramentas de máquina e da microeletrônica que a Rússia necessita atualmente vem da China. A dependência da China é uma faca de dois gumes, dada sua natureza. Isso permite que a Rússia mantenha uma aparência de poderio militar. No entanto, isso também cria uma situação tênue, onde qualquer interrupção nas cadeias de suprimentos poderia deixar o exército incapacitado, algo que o exército russo não pode se dar ao luxo. Os números adicionais contam uma história de desespero. 33.307 veículos e tanques de combustível perdidos, 1.260 sistemas de foguetes de lançamento múltiplo e 1.038 sistemas de defesa aérea até janeiro de 2025. A destruição implacável das armas russas tornou-se uma forma de desmilitarização. Quanto mais o país perde, mais sua estrutura militar se deteriora. A Marinha Russa enfrenta uma crise, com 28 navios e barcos perdidos no mar, sendo 21 totalmente destruídos. O Mar Negro se tornou um campo de batalha onde navios russos são alvos de ataques implacáveis. O poder aéreo, antes essencial na estratégia militar russa, também está enfraquecendo. Com 114 aeronaves confirmadas destruídas, incluindo Su-20, I-5 e Su-34, os céus estão se tornando cada vez mais hostis para os pilotos russos. Os helicópteros também estão caindo do céu. 114 dos 145 confirmados perdidos. Os 61 helicópteros de ataque K-50 e 2 Alligator, antes temidos, agora lembram como os poderosos podem cair rapidamente. O que resta do arsenal militar russo agora é uma colcha de retalhos do velho e do novo, costurada com desespero. Quanto tempo essa colcha vai durar? A destruição completa deste arsenal está em progresso, com cada equipamento destruído sendo um passo a mais para o fim do que já foi uma superpotência. Vamos perguntar a você, parece óbvio que a Rússia está se autodestruindo, sendo a desmilitarização acidental apenas um sintoma de uma podridão mais profunda. Mas essa autodestruição irá até o fim? A máquina de guerra da Rússia vai se canibalizar completamente? Ou você vê alguma perspectiva tênue do exército russo ressurgindo das cinzas? Afinal, a Rússia é conhecida por sua resiliência diante de adversidades sem precedentes. Deixe seu comentário abaixo com suas impressões. Assista agora como a Rússia perdeu a maior batalha de tanques da guerra, ou clique neste outro vídeo.